coisa para louco, coisa para todo. Viver em pecado, viver nas noitadas da vida, viver nas curtições da vida, viver segundo os costumes desse mundo é normal. Repito mais uma vez, no mundo atual que nós vivemos, falar em santidade, falar em separação, falar em fugir do pecado, falar em vir à igreja dia após dia, falar em consagração, falar em oração, você está falando coisa loucura. Mas viver conforme os costumes desse mundo, viver conforme o mundo manda, andar conforme o mundo anda, é normal, isso é que deve ser feito. É isso que o inimigo tem implantado na mente das pessoas e principalmente, infelizmente, na cabeça, na mente dos servos e servas de Deus. Você vê pessoas dentro da igreja que, quando estão aqui, adoram, glorificam, pulam, choram na presença do Senhor, mas quando saem dessa porta para fora, continuam vivendo a mesma vida de pecado. Uma vez eu ouvi uma piadinha, uma brincadeira, na verdade, falando do tal crente chuchu, né? Eu não sei se é verdade isso, mas fala que o crente, que o chuchu, se você colocar ele em qualquer tipo de alimento, ele pega o gosto daquele alimento, ele não tem gosto, ele não tem sabor, ele é aquelas duas, vamos dizer assim. E eu ouvi uma historinha de um crente que era assim. Aí colocaram a apelido dele de crente chuchu, porque quando ele estava no meio das pessoas do mundo, ele era igual às pessoas do mundo. E quando ele estava na igreja, ele era igual às pessoas da igreja. Se ele estava numa rodinha de pagode, ele era pagodeiro. Se ele estava numa rodinha de pessoas que estão adorando a Deus, ele era um adorador. Infelizmente, meu amado, minha amada, você que está aqui nessa noite, infelizmente é triste dizer que as nossas igrejas, no meio do povo de Deus, está cheio de cristãos dessa forma. Eu não estou querendo me apontar dentro para ninguém, porque eu não sou perfeito. Se eu fosse perfeito, eu estaria aqui, estaria lá no céu. Mas é só você parar e analisar e olhar para a igreja e ver como as coisas estão andando. É só você parar um pouquinho, se preocupar somente com você e começar a se preocupar com a igreja, com o Senhor, como as coisas estão caminhando dentro da igreja. É só você parar de se preocupar consigo mesmo. Quando está diante de uma roda com bebida, não tem coragem de falar, eu não vou beber, prefere beber, prefere agradar os amigos, prefere agradar as amigas, prefere agradar as pessoas do mundo ao invés de agradar a Deus. Quando está numa rodinha de fofoca, prefere agradar os irmãos e ficar no meio da fofoca do que sair e falar, se vocês querem realmente resolver o problema, orem, não falem, orem, porque muito pode a oração do justo. Se você está preocupado, ore, não fale mal do seu irmão, não julgue seu irmão, ore por ele. Meu amado, se nós pararmos para prestar atenção, esse mundo está chegando ao seu final. Esse mundo está caminhando para a vinda do Senhor Jesus e está mais próximo do que nós imaginamos. E agora o Senhor diz na palavra das terras virgens: 5 eram prudentes, cheios do Espírito Santo, e 5 eram nécias, loucas. Quantos na igreja estão da mesma forma do que essas virgens? 5 eram cheios do Espírito Santo. Isso simboliza parte da igreja que busca verdadeiramente a Deus. As 5 virgens prudentes representam a igreja que verdadeiramente vai para o céu. Representa a igreja que verdadeiramente é cheia do Espírito Santo. Representa a igreja que verdadeiramente leva as coisas de Deus a sério. Representa aqueles que querem realmente matar a sua carne e renascer no Espírito Santo. Mas as outras 5, que eram nécias, loucas, é aqueles que estão na igreja, aqueles que vêm na igreja, aqueles que possuem até mesmo carro dentro da igreja.
Calavacar, Sorobuia, Casco. É a mesma coisa eu falar para você que eu te amo, que eu considero você e só te magoar, só te ferir, só pisar na bola com você, você vai acreditar que eu te amo? É a mesma coisa entre nós e Deus. Senhor, eu te amo, eu te quero, tu és a minha vida, a tua palavra é o meu prazer, mas as nossas atitudes não correspondem com aquilo que nós falamos. Se nós parássemos para pensar na nossa vida, se nós parássemos para meditar no nosso dia a dia, quanto tempo nós gastamos com coisas banais, quanto tempo nós gastamos com coisas fúteis, e depois vimos a cara lavada de chegar na igreja e falar: eu não oro, eu não venho na igreja, eu não faço isso porque eu não tenho tempo. Olha, as 2 horinhas de novela, vai sobrar tempo. Corta ali as 3 horas que você fica no muro conversando com a vizinha, vai sobrar tempo. Corta algumas horas que você pega o seu carro, a sua moto e fica dando voltinhas à toa, aí vai sobrar tempo. Corta o futebol. Amém? Só um novamente, vocês são fanáticos mesmo. Os fanáticos não irão no reino dos céus, amém? Mas corta o futebol, em vez de você ficar assistindo o jogo, vai orar. Não precisa fazer isso todas as vezes, mas faça isso pelo menos uma vez. Você vai ver a diferença que vai ser na tua vida pessoal, espiritual, ministerial e familiar. Sabe por quê? Quando você é uma pessoa cheia de Espírito Santo, até a sua família é atingida pelo poder de Deus. Glória a Deus. Deus disse para Abraão: por causa de você, Abraão, porque você tem sido fiel, eu vou te abençoar e abençoar a tua descendência. Até hoje o povo Israel é abençoado por causa da fidelidade de Abraão. Deus vai abençoar a tua casa, os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos e assim por diante. Se você for fiel agora, Xalai, cantai, mandai, sobre a casca. A tua família, a tua casa, a tua vitória depende da tua fidelidade para com Deus, meu amado. Não é a fidelidade do teu pai e da tua mãe, não é tua. Não é a fidelidade do teu pastor, da tua igreja, do teu obreiro, não é você. E quando eu chamar, Deus vai chamar você, não vai chamar eu, não vai chamar ninguém para prestar conta com ele. Quando chegar no... Ele requer que nós vamos abrir mão de algumas coisas para agradar a ele. Se você pudesse entender isso nesta noite, meu amado, que o Espírito Santo está tentando colocar no teu coração agora. O Espírito Santo está falando aos nossos corações: meu filho, seja cheio de mim, porque quando você é cheio de mim, as coisas do mundo não têm valor para você. Meu filho, quando você anda na minha presença, meu filho, quando você anda na minha presença, a sua vida é diferente, minha filha. Quando você está cheio da minha presença, meu filho, a tua vida, a tua maneira de falar, a tua maneira de vestir, a tua maneira de pensar, a tua maneira de agir, de tratar as pessoas é diferente. A palavra do Senhor diz que quando Samuel foi cheio do Espírito Santo, ele foi mudar em outro homem. Sabe esse marido mala que você tem? Ninguém viu, perdão os maridos, cadê Deus? Mas sabe esse marido mais ou menos que você tem? Peça para o Senhor encher ele com o Espírito Santo e vai vir um outro homem. Sabe essa mulher que você não aguenta mais? Peça para o Senhor encher ela com o Espírito Santo, você ganhou uma mulher. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu sei que no seu processo você foi lá para aqueles programas de transformação, voltou diferente. Não é a unção do Espírito Santo. Sabe esse filho seu que só te dá problema, só te dá dor de cabeça, só te dá tristeza, só te dá angústia? Peça para o Senhor encher ele com o Espírito Santo. Quando tiver vigília, leva ele. Glória a Deus. Leva ele aqui no culto de adoração terça-feira. Leva ele para orar. Não, eu quero ficar na rua brincando. Vamos orar. Você vai se transformar pelo Espírito Santo. O problema é que nós deixamos as coisas correr broxa. O filho está dando problema, você tenta a primeira, você tenta a segunda, você tenta a terceira e depois abre mão. Que o mundo ensine para ele o que ele deve ser. E a Bíblia diz bem claro para nós, deixa bem claro para nós: ensina o caminho à criança quando ela é pequena,
ela crescer, jamais nós desvia Vou voltar do começo. Bem, ensina o caminho à criança quando ela é pequena. E quando ela crescer, jamais vai desviar desse caminho. Amém? Amém. Tudo bem. Amém, irmãos? O que acontece muitas vezes é que nós abrimos mão facilmente das coisas. Nós estamos na igreja pedindo algo para o Senhor. Passa-se o tempo, as coisas não acontecem, a gente deixa quieto. Deus não quis abençoar mesmo, tudo bem. Você está buscando pela conversão de alguém, passam alguns anos, muitas vezes. Seja a vontade do Senhor, mas você já abriu mão, você já deixou. Deus está olhando para você, está vendo a tua fé, a tua confiança, a tua fidelidade e a tua perseverança. Aleluia! Se você ora bem hoje, tem que orar bem amanhã. Se você está cheio de Espírito Santo hoje, tem que estar amanhã. Pode passar 20 anos, tem que continuar cheio de Espírito Santo, por quê? Se você deixar a mesma unção, ou o mesmo amor, ou abandonar, abrir mão, Deus não vai poder fazer nada. Já viu aquelas pessoas quando pegam um dependente químico e faz de tudo, leva para ser internado, paga a internação, faz de tudo, e quando o cara sai, ele volta novamente para as drogas. Imagine só como fica aquela pessoa que investiu tempo, que investiu dinheiro naquela pessoa para que ele fosse liberto daquele vício. Para e pense agora como que Deus fica sobre a tua vida, sobre a minha vida. Deus enviou o seu filho a esse mundo para morrer, sofrer aquilo que nós nunca poderíamos sofrer. Na primeira chibatada, ele já estava negando Jesus até a sombra de Jesus estava negando. Na primeira chibatada, Jesus levou vários. Amém, irmãos? Glória a Deus. Era só um soldado chegar, você que é Jesus, se fosse no nosso caso, você que é a fulano e tal, e buscar você para ser preso. Não, eu não sou cristão, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Pedro fez isso, negou Jesus fez eles. Eu não sou cristão, o que é isso? Você está ficando louco. Ei, vamos ali no bar, ali, tomar umas ali. Aí você vai, quando você pega o copo na mão, o diabo é tão safado que quando você pega o copo na mão, ei, você não é crente? Por que você está bebendo? Eu já estou meio injuriado, né? Não vou beber de vez. Eu falei isso porque aconteceu comigo uma vez. Eu estava firme na igreja e com problemas pessoais, saí da igreja porque curti o mundo novamente. Os meus amigos que andavam comigo, quando me viram na igreja, falaram: cara, você está firme na igreja, você sumiu. E quando eu comecei a ir na casa deles, encontraram todos sentados. Você sumiu, agora você está vindo na minha casa novamente. Você está meio injuriado na igreja lá, vou dar umas voltinhas. E quando eles me viram pegando um copo de cerveja novamente, tentando voltar a fumar, já não conseguia mais fumar, porque tanta gente fiquei sem fumar, quando eu tentava fumar, tossia, ficava ruim. Aconteceu com você, Carlos? Você estava tão bem, agora você está fumando, está bebendo, está fazendo o que você não fazia antes. Quando ele falou isso para mim, a minha cara ficou vermelha, sei lá que cor ficou, mas eu fiquei pegando fogo de vergonha. De um dia falar para eles que eu não bebia mais, que eu estava liberto por Jesus e por isso que eu estava na igreja, e depois voltar ao copo volta e falar para eles que eu estou bebendo, porque eu estou injuriado na igreja. Eu peço a Deus que essas pessoas não vão para o inferno sem conhecer o nome de Jesus. Tomara que eles, em nome de Jesus, que eles se convertam. Por causa do bom testemunho meu que eu dei, eles podem ir para o inferno. Sabe aquele vizinho seu? Sabe aquela vizinha surda? Ela pode agora mesmo estar caminhando para o inferno por causa do seu mau testemunho. Sabe aquele parente seu que nunca se converte? Pode ser por causa do mau testemunho que você deu. E toda vez que alguém fala de Jesus para ele, eu tenho uma cunhada, eu tenho um primo, eu tenho um tio, eu tenho uma mãe, eu tenho um pai que vai à igreja, mas para mim não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa. Constantemente glória a Deus. E quando nós falamos do Espírito Santo de Deus, meu amado, o Espírito Santo é tão maravilhoso. O Espírito Santo ele é tão tremendo, ele é tão glorioso, ele é tão sublime que nós não podemos tratá-lo como uma força, não podemos tratá-lo como uma coisa, não podemos tratá-lo como um objeto que a gente pega quando quer e depois devolve quando
Deus. Quantas vezes nós perdemos por causa das pessoas? Quantas vezes nós perdemos por causa de comentários? Eu não vou mais na igreja porque falaram de mim lá. Eu não vou mais ser líder na igreja porque criticaram a minha liderança. Eu não vou mais cantar, não vou mais tocar, não vou mais louvar, não vou mais pregar porque falaram mal da minha pregação, falaram mal, falaram que eu estava cantando desafinado. Eu canto mesmo. Pare, pense, meu amado, se Moisés parasse para pensar nisso, será que ele seria um dos heróis da fé? Quantas pessoas estavam contra Moisés, meu amado? Vira e mexe, havia rebelião entre o povo de Israel. Tinha uns boca aberta lá que toda vez eles instigavam o povo aí contra Moisés. Até o momento que a terra abriu e engoliu eles vivos. Josué não foi diferente. Josué estava lá lutando, guerreando, Deus estava dando a terra prometida para eles. E tinha os perturbados lá falando mal. Moisés enviou os 10 espias. 8 falou mal. Só 2. Foi 10, né? 12, né? Então 10 falaram mal, 2. Só 2. Josué e Caleb. Não, né? Está entendendo o que o Senhor está falando no seu coração? Se Elias olhasse para os profetas de Baal que estavam lá, que era mais de 450, se não me engano, que estavam ali orando, se cortando, fazendo coisas terríveis para que o Deus dele, o Deus Baal, respondesse com fogo. Se Elias pegasse e falasse: poxa, todo o povo de Israel está em idolatria, só sobrou alguns profetas que estão escondidos, que se forem achados serão mortos. O rei de Israel, que é a autoridade máxima, está na idolatria. Se eu falar contra ele, eu sou digno de morte. Tem 450 profetas de Baal aqui. E agora? O negócio é pegar a malinha e mudar para um outro país onde as pessoas adorem a Deus, porque aqui não tem mais jeito. O negócio é pegar minha carteirinha de obreiro, de pastor, ou o negócio é chegar no meu pastor e pegar meu cargo, porque todo mundo, ninguém quer levar as coisas de Deus a sério. A maior parte das pessoas estão perdidas. Imagine se Elias fosse fazer isso. Ele não estaria escrito aqui na palavra do Senhor como um dos heróis da fé, mas ele ficou firme na promessa do Senhor, sabe por quê? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Deus não deu espírito de covardia, mas deu espírito de ousadia. Sabe por que muitos têm medo do diabo, têm medo, sabe, de pessoas que estão em nome do diabo, porque está faltando o Espírito Santo. Imagine você sozinho enfrentar 450 profetas, mais o rei, mais o povo. Somente o Espírito Santo, meu amado. Elias não era Karate Kid, não era um bispo, não era um sininho da vida, não. Ele era um profeta do Senhor que a gente nem sabia lutar. Mas foi a ousadia do Espírito Santo. Sabe, se demônio está se levantando contra a tua vida, meu amado. Sabe, esse que está te levantando contra você para te envergonhar, para apontar o dedo para você. Quando você ficou cheio do Espírito Santo, ele vai bater em retirada. Sabe, esse problema que está perdurando na tua vida, ano após ano, seja cheio do Espírito Santo e na certeza, as coisas vão mudar. Glória a Deus. Sabe por quê? Quando ele levantou as suas mãos para o céu e falou: Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, para que todos saibam que tu és o Deus Todo-Poderoso de Israel, manda fogo nesse lugar e consome esse holocausto. Somente o Espírito Santo na vida da pessoa pode levar essa pessoa a orar com tanta confiança assim. Os profetas de Baal passaram o dia inteiro orando, nada aconteceu. Elias fez uma oração de poucos segundos e Deus mandou fogo do céu. É isso que Deus vai fazer na tua vida, meu amado, por a tua oração, por a minha oração, por a nossa oração, por dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Passamos minutos de oração e as coisas